Ok. Pastor, nós vamos dar uma sequência, então, no assunto de ontem, né? Ontem nós falamos um pouquinho sobre a questão da queda e hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a questão, então, da salvação, né? O que acontece depois, então, da queda? É uma sequência de assuntos e eu tenho certeza que vai trazer, assim, um grande esclarecimento para todos nós, uma grande bênção para todos nós, né? Certeza. Muito bem. Daqui a pouquinho o pastor Victor também estará chegando para completar aqui né, nossa conversa. Aliás, ele já chegou. Ele falou que ia atrasar um pouquinho aí devido ao evangelismo. Ele está saindo de um outro evangelismo e vindo para cá, mas ele já está aí. Boa noite, pastor Victor. Deve estar se conectando, né? Muito bem. Pastor Rafael, faça para nós a oração inicial. E é muito bom estar na companhia de todos os irmãos que estão aqui. Estou vendo aqui alguns. Irã. Quem mais está aqui? Renan está por aqui, sempre presente, né? Elisete, Mildrete, Angélica. E os outros vão chegando também no decorrer. Pastor Victor, já está aí na escuta, meu amigo? Está desligado o microfone dele. Ok, vai se acertando. Pastor Victor, eu não coloquei nenhuma senha, é só você entrar. Se não está conseguindo sair, é só você falar, é só sair e entrar de novo, que às vezes acontece isso com o Zoom, tá bom? Pastor, enquanto ele vai se acertando, pastor Rafael, faz a oração inicial para nós, fazendo um favor. Tá, ok. Então vamos orar para o estudo da palavra de Deus, então. Oremos. Maravilhoso Deus, onipotente Pai, Criador do céu e da terra, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de novamente poder nos encontrar para o estudo da Tua palavra. Ilumina a nossa mente, fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Deu certo aí, pastor Victor? Pronto, estamos aqui. Agora sim, viu? Muito bom. Sejam bem-vindos. Queridos, olha só, vamos tentar retomar um pouquinho da onde nós terminamos ontem. Ontem nós terminamos falando aí da queda do homem, né? Do surgimento do pecado no céu, como esse pecado ele veio até nós aqui no nosso planeta, o que aconteceu pelas más escolhas do ser humano, acabou abrindo uma porta de entrada para o inimigo, ele acabou se instalando aqui, né? Diferente de outros planetas, como nós podemos ter esta suposição, né? A partir do livro de Jó, Satanás ele conseguiu sucesso apenas nesse planeta, né? E aí trouxe muitas consequências. Nós paramos exatamente nesta questão ontem, vimos que logo que o ser humano pecou, Deus não abandonou o ser humano, ele veio atrás do ser humano e ofereceu graça. Mas eu queria, aqui para a gente introduzir o assunto, colocar aqui uma questão para vocês, que algumas pessoas acabam minimizando o pecado ou até mesmo o ato da desobediência. Poxa, dizendo assim, poxa, mas só por isso, só porque Adão e Eva ali comeram do fruto, né? Aconteceu tudo isso, outras pessoas acabam dizendo o seguinte, tá, me salvar do quê? Eu sou uma boa pessoa, eu sou uma pessoa honesta, eu não faço maldade para ninguém, eu não estou perdido. A conclusão de muitas pessoas chegam é até se perguntar assim, salvar do quê? Elas não entendem, porque de repente ainda elas não entenderam a complexidade daquilo que nós vimos ontem, que se chama pecado.
Para introduzir o assunto, pastores, o que vocês podem nos falar acerca dessa complexidade do pecado e por que é necessário salvação? Isso aí, como o pastor falou, nós encontramos na palavra de Deus, desculpe, nós encontramos muitas pessoas que falam assim desse jeito: olha, eu não faço mal a ninguém, eu sou uma boa pessoa, eu dou de mim. E, assim, mesmo assim, nós sendo boas pessoas, a Bíblia nos ensina que existe um pecado, em cada um de nós, que é um pecado intrínseco, que é uma natureza que nos leva constantemente ao mal. Que é um exemplo disso? Você coloca duas crianças e você coloca um brinquedo no meio, coloca uma criança de um lado, outra criança do outro, coloca um brinquedo no meio, possivelmente o mais provável é que eles não vão compartilhar esse brinquedo. Um vai bater no outro, o outro vai brigar. Da onde foi que eles aprenderam isso? Criancinhas pequenas, da onde foi que pegaram? De onde foi que puxaram isso ali? Por que uma criança ri quando vê o sofrimento de alguém, que alguém caiu, que alguém tropeçou, que alguém se bateu, e você faz isso com uma criança e ela ri? Da onde que ele faz isso? Bom, precisamente do pecado que entrou ao nosso mundo através de Adão e Eva. Nós vimos ou viemos essa terra já com tendência, com uma inclinação a fazer o mal. Nesse sentido. Então, é por isso ali que nós precisamos aí a presença do nosso Deus para nos ajudar. Muito bem. Pastor Rafael Cachique, realmente somente por aquilo, como alguns podem dizer, só por causa de um fruto, será que o problema foi esse mesmo para causar tanta ruína? Pastor Rafael Cachique. Em si, pastor Wagner, não seria em si a fruta em si, ou o fruto, né, em si comido, mas o ato da própria desobediência, né? Deus, ele requer a questão da obediência em relação àquilo que ele nos ensina. Ele sempre diz que o que Deus pede, ainda que nós não compreendamos, a gente sabe que sempre será o melhor. É como se você falasse para uma criança: olha, meu filho, não coloca o dedo na tomada. E a criancinha, ela vai querendo colocar o dedinho, você não vai dizer para ela que colocando assim um fio condutor de cobre, revestido de cloreto de polivelina, com resistência de 2 amperes, que ele vai te dar uma descarga elétrica dele. Não precisa falar para isso, ele não vai entender. E ainda que ele fosse formado, dissesse isso, ele também não compreenderia toda a essência. Então, quando Deus ele nos dá uma orientação, ou nos dá pede para que façamos algo, ainda que não entendamos, ele sempre tem algo melhor para nós. Então, não foi em si o próprio, não tinha como é que se diz assim, uma magia, não era algo mágico comer o fruto, mas era o próprio ato de desobediência. Então, aquilo foi que gerou realmente essa questão do pecado aqui na humanidade, né? Era uma questão exatamente, então, de obediência à palavra de Deus. O que estava em jogo, então, ali, pelo que vocês acabaram de colocar aqui, era exatamente a lealdade a Deus, a ordem de Deus, ou a lei de Deus, né? E como nós vimos ontem, até foi mesmo o pastor Rafael que falou, né? A questão de uma palavrinha pequena que fez a diferença no que Satanás falou ali para Eva, né? E aquela palavrinha que ele colocou no meio, não, né? Deus falou para eles: olha, se vocês comerem do fruto, certamente morrerá. E Satanás colocou não ali, certamente não morrerás. Então, não é uma pequena coisa, é uma contradição à palavra de Deus. Ou seja, Satanás ele atacou a Deus e usou o ser humano para isso, né? Infelizmente, o ser humano acabou indo por esse caminho. E pastor Victor, o que isso causou? Eu sei que você já falou um pouquinho aí na sua introdução, mas qual foi o resultado? O que mudou na natureza humana a partir desse momento, então? Você já começou falando, mas fale um pouco mais para nós sobre isso. Nós poderíamos dizer muitas coisas que aconteceram. Na verdade, nós estudamos, e entre mais estudamos, nós vemos que eu coloco isso entre aspas, esse pequeno fato, essa pequena desobediência, acarretou muitas coisas a mais, mas eu vou mencionar só algumas. A principal, bom, é a entrada
da entrada da morte no mundo, assim como Adão pecou e Adão morreu, nós também, do mesmo jeito que pecamos, morremos. Mas uma das coisas mais tristes é a separação que houve entre Deus e o homem. Como é que se diz ali, essa quebradura, esse quebre, esse rompimento da relação, é assim mesmo, esse rompimento do relacionamento que existia entre Deus e o homem foi quebrado dessa forma, porque como nos disse ali a palavra de Deus, a mão de Deus, o braço de Deus não se acortou para salvar, mas os vossos pecados e as vossas iniquidades fizeram separação entre vós e Deus. Então, isso já faz a pior coisa. E outra coisa bem interessante é que, desde esse momento, o ser humano que talvez não tinha nenhuma inclinação a cair, agora já toda criança, todo homem que nasce já com uma certa fraqueza, uma certa inclinação a fazer o mal. Assim, você tem, por assim dizer, uma coisa boa para fazer e uma coisa ruim para fazer, e sempre a pessoa vai sentir mais inclinação a ir do lado em contra, do lado contrário, ali nos diz. Muito bem, muito bem. Queridos, aqui a gente quer estender aqui as boas-vindas a todos que estão participando aqui no chat, né? Sejam todos bem-vindos e que bom que vocês estão acompanhando, tá, o desenvolvimento desse assunto, desse bate-papo. Pastor Rafael, é o seguinte, Deus ficou numa situação agora complicada. Por quê? Porque ele havia dito, se comer, vai morrer. Vamos colocar que esta é a parte da justiça de Deus, né? A palavra de Deus, ele não pode negociar com a sua própria palavra, ou ele não pode ser como nós muitas vezes somos, que somos inconstantes, a gente diz uma coisa, faz outra. Isso não faz parte do caráter de Deus. Todavia, além da justiça, também tem o amor e a misericórdia. Logo, o ser humano ficou aguardando. E agora, né? O que é que vai acontecer? E não somente o ser humano, mas o universo todo ficou aguardando. Se o homem morre, Satanás tinha razão. Deus é tirano. Deus estava cerceando a liberdade. Se o homem vive, Satanás poderia dizer, olha lá, Deus mentiu, eu não falei que o homem não morreria. Então, ou seja, aos olhos humanos, Deus ficou assim, numa sinuca, como a gente diz, né? Deus ficou contra a parede. Pastor Rafael, qual foi a saída? Qual foi o plano de Deus para que, ao mesmo tempo, ele demonstrasse justiça e também misericórdia? Qual foi o plano de Deus? Tá certo. Pastor Wagner, Pastor Wagner, você falou, né? Deus falou, tinha que morrer. Mas a essência, o caráter de Deus é o próprio amor. Aí vem à mente o texto de João 3,16, conhecido por todos, praticamente todos os cristãos, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha vida eterna. Lembro de uma história do pastor Bulhon, que uma vez o pai falou assim, filho, se você desobedecer, você vai apanhar. E o filho desobedeceu. O pai pegou então a cinta para bater no filho, o filho desesperado, chorando, não queria apanhar. E o pai falou assim, e o pai condoído do filho falou assim, filho, porque eu falei que você, se você desobedecesse, você teria uma punição, mas você não quer apanhar. Ele falou, não, eu não quero. Então é o seguinte, aí virou o cinto para o menino e falou, então você vai ter que bater no pai. Porque o papai falou, tem que se cumprir, tem que ter a punição. Mas o papai te ama e está disposto a apanhar no seu lugar. Que dor e sofrimento para o filho ter que bater no pai se isso tivesse de acontecer. Mas a mesma coisa aconteceu com Deus e Jesus, pastor Wagner. Deus ama o ser humano. Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Então, a disposição de Deus em amar e cumprir sua justiça foi justamente dando o seu filho Jesus para ir morrer em nosso lugar, no chamado plano da salvação. Amém. Deus seja louvado, né? Eu sei que essas palavras, às vezes, são tão
vamos dizer assim, batidas, repetidas, que elas acabam perdendo, inclusive, para muitas pessoas, a profundidade, né, do que este ato ele significa. Inclusive, por mais que nós também tentemos aprofundar-nos no que significa essa substituição por nós, a nossa mente ela é muito finita, é um amor do tamanho de um universo, e a nossa mente ela é muito finita. Inclusive, ao longo da eternidade, como nós veremos no estudo posterior, nós iremos aprender mais sobre este até mistério, né? Ontem falamos de um mistério que é o surgimento do pecado, da iniquidade, e hoje o mistério é o mistério do amor, da compaixão de Cristo por nós. Mas, pastor Victor, o que Jesus falou acerca deste plano, né? Acerca da sua missão de salvação? O que Jesus, como que ele explicou isso no seu ministério? É uma coisa maravilhosa, né? Às vezes a gente escuta assim, Jesus morreu por mim e tudo, como o pastor falou, e às vezes isso acaba perdendo significado, mas quando eu entendo que o próprio Deus, nas pessoas de Jesus Cristo, o próprio Rei do Universo, que estava sentado lá no trono, agora está pregado numa cruz por um pecador, por alguém que não merece, é uma coisa tremenda. Cada vez que eu penso nisso, até arrepio pensar em tanto amor. E sabe, tem um verso maravilhoso que nos fala o que foi que Jesus veio fazer a esse mundo. E se você vai lá para João, capítulo 3, verso 17, João, capítulo 3, 17, diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E do mesmo jeito como Deus se aproxima de Adão e Eva lá no Éden, após eles pecaram, foi procurar eles, agora o mesmo Deus desce de lá do céu, toma a nossa forma, vira carne, vira osso também como nós, e vem para procurar ao ser humano. E não simplesmente para procurar, senão para morrer no seu lugar, para ressuscitar. E como eu gosto muito dessa frase que aparece na Escritura Sagrada, que diz, para nos fazer sentar lá no céu junto com ele. Então, Cristo Jesus veio para salvar. Cristo Jesus veio para remir, para levantar a raça caída, e como nós falamos no primeiro dia, para levantar do lixeiro aquelas pessoas que se encontravam ali, e para fazê-los não com os príncipes simplesmente, senão com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém. Deus seja louvado, né? Queridos, nós, por mais que usemos palavras para poder expressar isso que Cristo fez por nós, as palavras não seriam suficientes, né, para descrever este amor. Inclusive, imagine só o Deus maravilhoso, Cristo Jesus, que no céu tinha todo o louvor, toda a honra, toda a glória, o Criador se deixando ser crucificado, né? As mesmas mãos que moldaram ali o ser humano lá no Éden foram as mãos que se deixaram ser pregadas, cravadas na cruz. Isso é algo que a gente deveria parar para pensar todos os dias. Pastor Rafael, o que nós podemos ainda aprender sobre este Cristo na cruz, de mãos abertas, se deixando ser pregado? Mas será que ele morreu, a morte ali foi apenas a morte pelos cravos nas mãos? O que foi aquela morte ali na cruz, pastor Rafael? Será que se fizéssemos um atestado de óbito, a causa da morte de Jesus foi o quê? Foi hemorragia? Foi tétano? O que foi a causa da morte de Cristo ali na cruz, e o que essa cruz representa? A própria eternidade, pastor Wagner, seria insuficiente para explicar a morte de Jesus, né? O maior legista não conseguiria explicar, porque a principal causa dela não é simplesmente assim o corpo se definhando, mas o que na verdade levou Jesus à morte foi os nossos próprios pecados, né? Cristo morreu em nosso lugar como nosso substituto.
quem era para morrer era o ser humano. Mas como Deus, ele é amor e é justiça, ele permitiu o filho dele morrer. E por isso que o texto ali de 1 Pedro, Pedro escrevendo ali já no ano, por volta do ano 65, já praticamente no ano de sua morte, ele escreve assim lá em primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, ele diz assim: levando ele mesmo, ele é Jesus, os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos nós para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, o fato de Jesus morrer na cruz não nos dá abertura para continuar pecando. O próprio apóstolo Pedro, ou São Pedro, como alguns falam, ele diz que nós devemos morrer para os pecados e viver na justiça de Deus, e permanecer leal em sua palavra. Então, a real causa da morte foi justamente os nossos pecados, ou seja, Jesus se entregou por nós. Amém. Então, a causa da morte não foi uma morte causada pelo ser humano, no sentido de que ele foi pregado na cruz e a cruz o matou. Não foi a cruz. O que matou, ou Jesus depôs a sua vida na cruz, mas foram os nossos pecados, as nossas transgressões, que foi a causa da morte. Ou seja, aquela morte ali não foi uma morte natural, essa que nós morremos, né? Que a Bíblia, inclusive, a gente vai estudar sobre isso, a diferença dessa morte de Jesus na cruz, da morte que hoje nós morremos. Essa morte é apenas um sono, e a morte de Jesus foi algo muito maior. Foi a morte que era devida ao pecador, ou a morte eterna. É algo, eu sei, muito estranho, muito complexo, né? Nossa mente não consegue. Hoje, como que ela foi eterna, sendo que ela durou ali 3 dias, vamos colocar assim? É algo complexo para nós entendermos, mas é aquilo que a Bíblia afirma acerca de Jesus. E, Pastor Victor, o que Jesus, ao ver o pecador sendo salvo, o que acontece lá no céu, né? Hoje, ao cada um de nós aceitarmos esta graça pela fé, crermos em Jesus como nosso substituto, o que acontece lá no céu? Amém. Querido irmão, eu não sei se você alguma vez foi traído por uma pessoa que você amava, por uma pessoa que você confiava, por uma pessoa que você já deu toda a sua confiança. Não sei se você já passou alguma vez por isso. Eu já tenho ouvido alguns casos, já tenho passado por isso também. Mas imagine, isso acontece com você, você traído dessa forma por uma pessoa que você amava, queria muito nesse sentido, mas depois passa o tempo, a pessoa se arrepende. Quando você vai ver ela, quando você vai receber ela, como que você recebe? Você talvez recebe assim, olhando para os olhos, será que não? Vamos ver, vamos abrir um pouquinho a porta. Mas o nosso Deus é tão maravilhoso, e isso é uma coisa que a gente não consegue explicar com palavras humanas, mas o nosso Deus é tão grande, tão benigno, tão misericordioso, que ele não simplesmente abre a porta para você, uma pequena brecha para você conseguir ver, alguma coisa. Não é simplesmente um pequeno buraquinho que você tem, que o Pai está abrindo a porta, senão que a Bíblia nos fala ali, segundo Lucas, capítulo 15, tanto na parábola da moeda perdida, tanto na parábola da ovelha perdida e tanto na parábola do filho pródigo, nós encontramos aí como Deus recebe o pecador. E diz a Bíblia que ele faz uma festa, abre as portas de par em par e diz: meu filho, seja bem-vindo, seja recebido. Aqui, tanto falou naquele momento, seja recebido na minha casa, Deus também faz para você ali da mesma forma. Deus também faz a mesma forma para você. E disse: meu filho, seja bem-vindo, e abre as portas do céu, faz uma festa. Como diz a palavra do Senhor, para isso. É por isso que ali Lucas, capítulo 15, verso 7, diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 injustos
que não necessitam de arrependimento. Então, o que significa isso? Mesmo que você foi traído e você você já anda tudo desconfiado com uma pessoa, Deus não recebe você simplesmente como um ladrão, como um fugitivo, como um mentiroso, como um pecador que você foi, senão que Ele abre a porta de par em par. Seja bem-vindo, meu filho. Essas portas do céu estão abertas para você. E eu faço uma festa para comemorar o seu retorno para casa. Amém. E esta volta, pastor Rafael, será que tem algo que tem que ver com mérito humano? Ou seja, o que é que nós temos que fazer para merecer esta aceitação completa de Deus como pai do filho pródigo, como aquela mulher que procurava ali as suas dracmas perdidas, como o pastor que procurava as suas ovelhas e quando encontra, todos fazem uma grande festa. A minha pergunta: o que é que nós temos que fazer para merecer esta salvação? Será que nós temos que pagar algum tipo de promessa, algum tipo de penitência? Será que nós temos que ter algum comportamento assim, assado, para merecer esta salvação? Isso é uma das grandes... Algo que intriga muitos seres humanos, pastor Wagner. Porque todo mundo, quando quer ser salvo, fala assim, não, mas eu preciso fazer algo grande, eu preciso pagar o preço que Jesus pagou lá na cruz por mim. 2 textos bem simples para a gente poder entender o que nós precisamos para ser salvos, então, em Cristo Jesus. O primeiro está em Efésios, capítulo 2, versículo 9, que diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, nem a fé vem da gente, pastor Wagner. Vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Para que nós venhamos ser salvos em Cristo Jesus, nós precisamos aceitar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, porque nós somos salvos mediante a graça. Nada do que nós fazemos vai nos tornar melhor diante de Deus, porque o que nos salva é a graça. E o segundo texto está em Gálatas. Aqui é Paulo escrevendo primeiro para o povo de Éfeso, agora escrevendo para o povo da Galácia agora. Gálatas 2,16 diz assim, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Quando nós estamos falando sobre obras, a questão da obra, né, de fazer, nada que nós fazemos vai nos tornar salvo. Eu tenho que caminhar, eu tenho que dar um bom dinheiro para a igreja, eu tenho que fazer caridade. Não, nós somos salvos mediante a graça. E as pessoas perguntam assim, então por que vocês têm que obedecer a Cristo? Porque nós já estamos salvos. Isso é uma forma de retribuir o amor de Cristo demonstrado na cruz do Calvário. Nós apenas obedecemos, ou seja, para se cumprir a justiça de Cristo em nossa vida. Então, quer dizer, pastores, que nem mesmo a lei pode nos salvar. Nem mesmo a lei, os 10 mandamentos. Se nós cumprirmos essa lei, ela não tem condições de nos salvar. Mas então, pastor Victor, quer dizer que a gente não precisa mais da lei? O pastor Rafael já deu um ensejo aí a essa pergunta, mas amplie então melhor, para que não fique nenhuma dúvida, porque dá a impressão que às vezes as pessoas são 8 ou 80, né? Às vezes elas estão no extremo, não, eu sou salvo pela graça, e é bíblico isso, né? Independente das obras da lei, é bíblico isso. Mas ela vai para um extremo e ela diz assim, não, quer dizer que eu nem preciso da lei, eu pego a lei, né, amasso e jogo fora, rasgo e jogo fora, né? Faço igual Moisés, pego as tábuas e jogo fora. Outros pendem para o outro extremo, né? Não, é pela lei, então se você não guardar a lei, você não vai ser salvo, porque é pela lei que você vai ser salvo, ou pelo menos 2 coisas, dá a impressão que algumas pessoas dizem o seguinte, não, a gente vai unir, né? Deus entra com 50%, que é a graça, e eu entro com 50%, que é a lei. E aí parece que há uma adição aí na questão da salvação. E a gente já viu que isso aí não é. Deus entra com toda a salvação
independente da lei. Mas agora eu gostaria de, já para a gente ir encerrando aqui, qual então é a finalidade dessa lei? Para que ela serve? Onde ela entra nesse processo de salvação? Isso mesmo aí, pastor Wagner. Nós somos 100% salvos pela graça de Cristo. Nada do que eu possa fazer pode comprar a salvação. Não posso, pelas minhas obras, pela minha caridade, por tudo. O apóstolo Paulo fala, inclusive, se eu doar meu corpo para ser queimado, do mesmo jeito, não tenho amor, não tenho a presença de Cristo, não tenho a graça de Cristo, de nada serve. Mas nós guardamos a lei não para ser salvos, senão porque nós já somos salvos. A lei é simplesmente as características do cidadão do reino dos céus. Você, agora que você foi salvo pela graça de Cristo, agora você se torna um cidadão, um membro da família de Deus. E as regras do Pai, as regras da casa do Pai são essas. E é por isso que nós servimos, não simplesmente para ser salvos, porque nós já somos salvos por Jesus, mas em obediência, em amor, em gratidão a Deus por tudo que Ele fez por mim. O mínimo que eu posso fazer é obedecê-lo. Como eu mostro amor para os meus pais? Como meus pais podem entender que sou um filho agradecido com eles, um filho que ama eles, honrando eles? E como honro? Obedecendo, guiando, amando, servindo os meus pais. Do mesmo jeito, eu tenho esse compromisso com Deus. Ele já me aceitou como seu filho, mas eu tenho que amá-lo, respeitá-lo, obedecê-lo em tudo isso. E isso inclui os 10 mandamentos da lei de Deus. Amém. Então, a guarda aí, ela entra como resultado, né? Não como uma moeda de troca, né? Ninguém vai obedecer a Deus para ser mais ou menos amado por Ele. Nós o obedecemos para demonstrar o quanto nós o amamos, né? O quanto nós o respeitamos. Pastor Rafael, para a gente encerrar, então, meu amigo, definitivamente, então, como que o homem ele pode receber esta salvação? Como que é realmente? Como que o ser humano ele pode se salvar? Bem, aí me lembra da história que aconteceu com Paulo alguns anos atrás, né? Quando ele estava numa cidade, tinha um carcereiro, um homem que trabalhava na carceragem romana, já tinha ouvido muito sobre Jesus, mas ele nunca aceitava. Aí, Atos capítulo 16, versículo 31, ele diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Nós devemos crer no Senhor Jesus Cristo e também obedecer a palavra de Deus. Nós temos que crer de verdade, né? Não, como nós falamos na primeira noite de estudo, não é somente ouvir a palavra de Deus, achar que é bom, porque às vezes eu estou triste, eu leio um salmo, um provérbios, eu escuto às vezes o Cid Moreira narrando algum texto bíblico. Não é somente ouvir, mas praticar, acima de tudo, crer e vivenciar. Então, assim, para nós sermos salvos realmente, salvos em Jesus Cristo, devemos crer, aceitá-lo e ter uma nova vida para a honra e glória de Deus, pastor Wagner. Amém. Deus seja louvado. Queridos, assim nós encerramos o estudo de hoje com uma verdade que traz esperança. Jesus ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio não para condenar o mundo em sua primeira vinda. Ele veio com o objetivo de salvar o mundo. Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque muitos hoje acabam tendo um cristianismo assim muito enfadonho, de mais incertezas do que certeza, como se Deus ele estivesse procurando exatamente o pecador para condená-lo. E ao contrário, enquanto a graça, ele está procurando o pecador para salvá-lo. E o pecador na sua pior situação. Na sua pior situação. A gente costuma classificar as pessoas, né? Poxa, esse daqui é mais pecador, esse daqui é um pouco melhor. Ah, olha lá, o pastor. Ah, não, o pastor, ele tá melhor diante de Deus. Queridos, não existe diante de Deus pecadores melhores
ou piores que merecem mais ou merecem menos a salvação. Nós somos todos ruins, piores, diante da santa lei, diante do caráter de Deus. Só que Deus, ele escolheu fazer algo. Ele escolheu trocar de lugar com cada um de nós, né? Eu sempre fico, quando eu estudo esse texto, eu fico lembrando das histórias de salvação, de aquelas histórias de filme, né? Aquelas histórias verídicas de pessoas que foram soterradas, né? Como aquelas crianças lá no Haiti, aqueles mineiros, né? Acho que lá no México, se eu não me engano, né? Ficaram ali soterrados e entre a vida e a morte, e de repente alguém conseguiu chegar lá embaixo e resgatá-los daquela situação. Naquele momento que chegou uma salvação, eles não perguntaram para a pessoa assim, será que eu mereço ou não mereço sair daqui? Eles simplesmente aceitaram, confiaram, inclusive naqueles que foram para resgatá-los e se deixaram ser salvos. Agora, seria um absurdo muito grande aquelas pessoas naquela situação, soterradas, e quando chegasse alguém para resgatá-los, eles dissessem assim, não, eu tô bem aqui embaixo, aqui a vida tá boa, tá tranquila, e por mais que eles tivessem condições de passar horas ou dias ali soterrados, eles estavam condenados à morte. Qualquer ilustração que nós fizermos aqui ainda é pequena para ilustrar aquilo que Deus fez ao descer do céu e vir até aqui esta terra e morrer naquela cruz. Qualquer ilustração é pequena para demonstrar e explicar o que Jesus fez para nos salvar. Mas você consegue ter uma ideia. E agora a questão é, você vai aceitar ou não a salvação? Você vai aceitar ou não esta graça? Ou você acha que a tua bondade, ela vai cobrir os pecados, os erros que você já cometeu diante de Deus? Queridos, erros, pecados, não tem outra coisa a se fazer a não ser morte pelo que foi cometido. A palavra de Deus. Agora, eu e você temos a opção que Cristo nos oferece. Como lemos, quem crer e for batizado será salvo. Quem crer em Jesus será salvo. Quem não crer, consequentemente, não for batizado, não será salvo. Qual é a tua escolha? Qual é a tua decisão? Eu quero concluir dizendo, se Deus cobrasse a salvação, se Deus te cobrasse um valor alto, vamos dizer assim, se Deus chegasse e dissesse assim, olha, a tua salvação vai lhe custar 20 mil, 100 mil reais. Eu tenho certeza que as pessoas, elas trabalhariam, correriam, pagariam parcelado, mas chegaria no final da sua vida, eu creio que dizendo o seguinte, Senhor, eu paguei, está pago, né? Mas a tua salvação não tem dinheiro que compre, mas Cristo pagou com a sua própria vida. Agora basta você aceitar. Quantos que estão ouvindo ou que ouvirão esta mensagem aceitarão esta oferta de salvação? Se você quer, nesse momento, dizer para Deus, fazer uma profissão da tua fé, tomada de decisão, feche os teus olhos e diga para Ele, Senhor, eu aceito, eu entrego a minha vida a Ti. Nós iremos orar mais uma vez nesse momento. E eu vou pedir para o pastor Victor fazer esta oração final de entrega da tua decisão diante de Deus. E não desista. Muito em breve, ele vai voltar para nos dar aquilo que ele começou, um milagre que ele começou, ele vai completar. Pastor Victor, ore por nós, por favor. Fechamos nossos olhos, inclinamos nosso rosto para orar. Amado bom Deus, muito obrigado, Senhor, que mesmo sem merecer nada do Senhor, o Senhor veio a essa terra para morrer por cada um de nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, por enviar a Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por os nossos pecados, mesmo não merecendo. Nos ajude, Senhor, a nos segurar dessa esperança,
Nos ajude, Senhor, a tomar com o braço da fé essa esperança firme e nos afirmar aí para sempre, sabendo que é Jesus Cristo que nos salva. Que pela graça de Cristo, pela graça do Senhor, nós possamos ser transformados e possamos viver um dia, em breve, junto contigo lá no reino dos céus. Abençoa cada irmão, cada pessoa que se encontra aqui, cada família, e que seu Espírito seja derramado sobre cada um de nós. Muito obrigado, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Deus abençoe. E amanhã nós temos o mesmo encontro, nesse mesmo lugar, nessa mesma hora, tá bom? Deus abençoe a todos. Amém.